capítulo 22 de São Lucas, a partir do verso 39, sentados como estamos, diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Digam amém. Jesus termina de celebrar a ceia, olhe para cá. E foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha o costume de visitar este Monte das Oliveiras, onde se localizava o jardim do Getsêmani. Ele foi para lá porque ele tinha o costume de ir para lá, no Monte das Oliveiras. Só que ele não sobe até o topo do monte, ele fica no pé do monte, onde tem um jardim até hoje. Até hoje tem aquele jardim, e oliveiras milenares, que podem ser as mesmas por onde Jesus passou. Aleluia. Vamos para o verso 40. Quando chegaram ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Pare um pouquinho. Quando Jesus chega lá no Getsêmani, ele percebeu uma coisa, que ali estava para acontecer uma grande tentação. Jesus, quando chegou no Getsêmani, olhe para cá, ele percebeu logo que Satanás estava lá. A percepção de Jesus. Lembra que quando Jesus foi tentado, Lucas disse que depois do batismo Jesus foi tentado, e quando Jesus venceu o diabo saiu, e em nossas palavras o diabo disse: eu vou, mas eu volto. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu volto. Então, quando Jesus pisa no Getsêmani, ele percebeu que o diabo estava ali esperando por ele, para fazer uma tentação forte. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: orai para que vocês não entrem em tentação. Jesus sabia que o diabo estava ali para tentá-los. 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Olhe para cá. Ele chega para os discípulos e diz assim: ó, fiquem aqui, orem para vocês não caírem em tentação. E ele se distancia cerca de um tiro de pedra, 30 metros aproximadamente. Ele se distancia cerca de um tiro de pedra, 30 metros. E ali ele se ajoelha, coloca o seu rosto no chão e começa a orar, fazer exatamente o que ele tinha dito aos seus discípulos. Jesus disse: orai para não caírem em tentação. Em outras palavras, o diabo e os seus capetas já estão aqui em cima, e ele se distancia 30 metros, um tiro de pedra, cerca de 30 metros, e ali ele coloca o seu joelho no chão e começa a orar. Quem está entendendo até aqui? E ele orava dizendo, verso 42: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Preste atenção, quando Jesus vai orar, ele aqui chama Deus de Pai, que na língua original da Bíblia é Abba, que é papaizinho. É uma palavra que uma criança expressa para o seu pai. É Abba. Tanto faz você dizer Abba como papaizinho. Então ele se derrama diante de Deus, dizendo: papaizinho, se é possível, se tu queres, passa de mim este cálice, ou seja, esta aflição que está para vir, a morte na cruz. Se não é tão necessário que eu morra na cruz, do jeito que vou morrer, eu peço que o Senhor faça com que isso não aconteça. O verso 43: então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Preste atenção aqui, toda atenção é pouca. Quando Jesus diz: Pai,
se for de tua vontade, se tu quiseres, passa de mim este cálice. Deus envia um anjo. O texto diz que Deus envia esse anjo, e esse anjo confortava Jesus. Esperava-se que quando Jesus fizesse essa oração, o anjo chegasse lhe trazendo outra coisa sem ser um conforto. O conforto que esperava que esse anjo trouxesse era o seguinte: Deus mandou dizer a você que não precisa você morrer na cruz. Você não mandou perguntar agora? Você não acabou de orar? Senhor, se é da tua vontade que eu não morra essa morte. Pai, se é da tua vontade, passa de mim esta morte. Aí o anjo chega. Na hora que o anjo chega, Jesus, o homem Jesus, deve ter pensado o quê? Você está pedindo a Deus para não adoecer, para não morrer, para não sofrer. Aí quando você faz essa oração, o anjo desce. Você diria logo assim: glória a Deus. A resposta de Deus: não vai ser preciso eu morrer, Deus mandou o seu anjo. Você dizia logo assim: você acabou de orar, Deus não deixa eu passar por essa aflição. Aí na mesma hora o anjo desce. Você diz: eita glória, Deus me ouviu e mandou o anjo para trazer a resposta. E certamente o homem Jesus ficou esperando aquela resposta do anjo. Deus mandou te dizer que não precisa mais você morrer na cruz. Mas a resposta foi outra. O anjo veio com outro recado. O recado de Deus através do anjo foi o seguinte: Jesus, eu estava lá no céu agora, num culto, adorando ao teu Pai, e Ele me chamou em particular e me mandou vir aqui lhe dizer que o que você pediu a Ele, se fosse possível, Ele mandou dizer para você que não é possível. Não é possível que você deixe de morrer essa morte. Porém, fique ciente que eu vou estar aqui perto de você para lhe dar o apoio que nem Pedro, nem Tiago, nem João puderam lhe dar. Eu quero lhe dizer a você, meu irmão, que se Pedro, Tiago e João dormirem na hora da tua agonia, tem anjo do céu para afofar a tua cama e te dar vitória e te confortar na luta. Não mais esconderei a chamanarabacai. E que nem tudo que você pede a Deus e eu, para não acontecer, Deus irá dizer sim, porque até Deus deu seu não para o seu filho. Mas uma coisa eu quero te dizer: se a resposta de Deus for não, não se esqueça, vai ter anjo confortando você na história, na luta, na prova. Você não vai passar só, você vai passar com um anjo confortando você. Cadê a igreja pentecostal para glorificar aquele que é fiel? Dá lábias na flash, canta lá, baixarabalabassúria. O verso 44 diz assim: e estando em agonia. Por que essa agonia? Olha para cá. Por que essa agonia? Essa agonia foi depois que o anjo chegou com a resposta dizendo não. Ele já estava agoniado, mas o texto diz que ele começou quando chegou no Getsemane, escute aqui, ele começou a se entristecer. A tristeza era tão grande que ele disse para Pedro, Tiago e João. Mas agora quando o anjo chega, ele não está mais somente triste, ele está com agonia. Ele estava em agonia, ele estava com medo, e o pavor estava em sua alma. Depois que o anjo chega com a resposta de Deus, dizendo que não era possível Deus salvar a humanidade sem sacrifício.
Não era possível Deus dar vida ao homem sem a morte de seu filho. Não era possível, quando o anjo disse: Deus mandou dizer que não é possível, você tem que morrer. Aí a Bíblia diz que ele entra em agonia. E quando ele entra em agonia, olha o texto: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas, grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. Esta é a versão de Lucas. Esta é a versão de Lucas ao tratar daquele momento que o Filho de Deus recebeu um não. A agonia em que ele entrou. Qual foi a atitude de Jesus em agonia? Não foi blasfemar, não foi se desviar, não foi sair da vontade de Deus, não foi atirar pedra em Deus, não, nem murmurar. Ele foi orar. Nós somos tentados na hora da luta, fazermos tudo menos isso, orar. Jesus era um homem de oração, mas quando ele entrou em agonia, orava mais intensamente. Enquanto mais o diabo tentava, mais oração ele fazia. No final das contas, a vitória é de quem ora mais intensamente na hora da luta. Certamente, quando Jesus recebeu a notícia do céu que não era possível passar aquele cálice, a sua oração se tornou mais intensa, e a oração era: Pai, me ajuda, ajuda esse anjo para me confortar, para que eu não saia do centro da tua vontade. E ele orava de joelho, e a agonia foi tão grande que os poros, os seus cabelos do corpo, da cabeça, dos olhos, começaram, em lugar de suor, sair sangue, grandes gotas de sangue caírem ao chão. Era a pior agonia que alguém possa passar. E eu quero nesta noite falar para você sobre o significado da agonia de Jesus no Getsêmani. O que significou aquela agonia? Eu quero tratar sobre o significado, o que significa o Getsêmani na nossa vida. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a palavra agonia, então vamos partir desse princípio. O que significa essa agonia para a minha vida? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, a palavra agonia significa conflito interior seríssimo. Repita comigo: conflito, mais forte, interior seríssimo. Todo mundo passa por conflitos, mas há diferença entre um conflito comum e o incomum. O conflito interior que Jesus passou foi mais do que sério, foi seríssimo. Talvez aqui nessa noite existam pessoas muito agoniadas, com conflitos em sua alma. Se faz ou não faz, se quer ou não quer, se é da vontade de Deus ou não é, se vai ou não vai. Esses conflitos todos passam, mas esse de Jesus foi o principal. No original, a palavra agonia significa ou é agunezek, que fala de uma luta séria, de uma corrida forçada, de um atleta para ganhar um prêmio. No original, quando a Bíblia diz que Jesus ficou agoniado, aquela agonia aponta para um atleta que está se preparando para ganhar um prêmio, e ele corre forçosamente. Aquilo é uma agonia. Jesus estava agoniado no Getsêmani como um atleta que tinha que conquistar o prêmio. E qual era o prêmio? O prêmio da vitória na cruz. E ali, quando ele estava em agonia na cruz, aliás, no Getsêmani, ele estava numa corrida, numa batalha,
porque a palavra agonia também significa combate, significa batalha, significa luta, significa guerra. Quando a Bíblia diz que ele ajoelhado estava em agonia e orava, significa dizer que ele estava numa batalha, numa guerra. Mas uma guerra contra quem? Com quem Jesus batalhava ali em cima? Com quem Jesus lutava lá em cima? Ele lutava consigo mesmo, porque ele era homem do jeito que você o é. Se batesse em Jesus, ele sentia dor, e ele estava com uma batalha com ele mesmo, porque lá no Getsemane, toda atenção é pouca. Escuta, igreja, eu já disse que Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos, mas precisamente do atributo de onipotência, porque eu repito, se o atributo de onipotência estivesse ali em Jesus, ele não teria sido pego por nada. Mas lá no Getsemane houve um atributo além da santidade, escuta, que Jesus Cristo não abriu mão. Foi o atributo da onisciência. Repete esse atributo: onisciência, vai. O que é o atributo da onisciência? Toda atenção é pouco, igreja, você vai entender. O atributo da onisciência, meu irmão Cabral, pastor Cabral, você sabe muito bem, pastor José, que é o atributo de conhecer todas as coisas presentes, passadas e futuro. Quem tem esse atributo? Somente Deus, somente Jesus Cristo o tem. Então, quando Jesus sobe no Getsemane, esse atributo não estava nele totalmente, mas quando ele pisa no Getsemane, esse atributo de conhecer todas as coisas veio diretamente para Jesus. Aí agora esse atributo começou a mostrar para ele o que ia acontecer amanhã. Quem está me entendendo, diga amém. E começou a ouvir na mente de Jesus: amanhã pela manhã às 9 horas vão me crucificar. E começou a aparecer na mente de Jesus o tamanho dos pregos, o tamanho da cruz, o tamanho das chicotadas, mais de 500 chicotadas na ponta de cada um chicote, na ponta das correias do chicote haviam ferros dobrados feito anzóis. E ele começou a ver pela onisciência a coroa de espinho, 73 espinhos na coroa, a metade por fora, a metade por dentro. A metade que estava por dentro iria cravar na fronte de Jesus. Os chicotes iam bater nas costas de Jesus. Cada chicotada traria ou faria 12 buracos. E quando eles arrastassem aquele chicote, cada vez que viesse, aquele chicote trazia uma parte da carne de Jesus. E ele começou a ver tudo aquilo que ia acontecer aquilo amanhã. Ele começou a sentir antes de acontecer. E Jesus agora no Getsemane estava com o atributo de onisciência, e ele começou a ver o que ia acontecer amanhã com ele, e aquilo começou a doer em Jesus. Então ele estava com um conflito com ele mesmo. Humanamente falando, ele estava lutando contra ele mesmo. Humanamente falando, ele estava brigando com ele mesmo. Mas com quem era esse conflito também? Esse conflito era com Satanás. O diabo estava ali em cima do monte, ali no Getsemane, e as palavras do diabo para Jesus eram pelo menos semelhantes a essas: eu não disse que eu voltava? Eu te tentei no deserto e não consegui, mas agora eu estou aqui. E tu agora aí, quem é que está contigo aqui? Tu não vais conseguir nada. Foi escrito lá atrás que você ia pisar na minha cabeça, mas você vai pisar nada. Você não vai conseguir. Pede aí a Deus para ver se Ele manda alguém aqui. O anjo desce e diz: ó, Deus disse que não vai livrar você não. Olha aí, até o teu pai te abandonou. Eu estou aqui perto de você, bem que eu te prometi um reino. Se tu me adorasses, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir morrer e maltratar o povo. Aliás, e salvar esse povo. Se você morrer, você não salva ninguém. Isso é coisa de tua cabeça. Você está louco, Jesus. E começou o diabo a tentar Jesus ali em cima. Era uma briga,
era um conflito sério, mas enquanto mais Jesus se fragilizava, enquanto mais o diabo falava, mais Jesus orava, enquanto mais Jesus se preocupava, enquanto mais ele via a cena do outro dia, enquanto mais o diabo tentava, mais Jesus chorava, agonizava em oração. E quem ora recebe poder, e quem ora recebe vitória, e quem ora mexe com o coração de Deus, e quem ora recebe conforto do céu. Quem é que gosta de orar e buscar a Deus em agonia? Louvado seja o nome do Senhor. De uma coisa tenha certeza: a agonia de Jesus não foi provocada por nada físico. A agonia de Jesus foi provocado por questões emocionais, nada de físico. Jesus não tinha recebido uma chicotada ainda, Jesus não tinha recebido um cravo na mão. Agora você poderia se comparar com Jesus. Se eu perguntar para vocês, quem aqui já passou por uma luta muito grande, todo mundo vai dizer que passou. Alguns já adoeceram de doenças graves, Jesus curou e estão aqui. Outros já perderam entes queridos, pai, mãe, irmãos. Outros já passaram por acidentes terríveis. E eu pergunto a você, qual seria a sua reação? Escuta aqui. Você que já perdeu seu pai, levante a mão. Quem perdeu o pai? No sentido de morte. Quem já perdeu sua mãezinha? No sentido de morte, levante a mão. Quem já teve algum acidente na vida? Levante a mão. Quem já passou por algum problema financeiro grave na vida? Eu já passei. Quem já passou? Agora eu vou perguntar a você aqui que está me acompanhando: que tal se na véspera, 2 dias antes, 24 horas antes da morte do teu pai ou da tua mãe, você chegasse para orar e abrisse-se uma porta e mostrasse você com 24 horas depois sepultando seu pai? Como era que você se sentiria? Para aguardar, sabendo que a morte dele seria amanhã às 9 horas da manhã. Você entraria numa angústia profunda, você entraria numa angústia do inferno, você entraria em depressão na hora, você entraria em pânico no mesmo momento. Não existe essa de que porque é crente, porque é filho de Deus, porque é batizado no Espírito Santo, porque é batizado nas águas, porque tem muita fé, porque jejuma. Não adianta. Se você visse o que você já passou 24 horas antes de acontecer, você ficava louco. Tem muita gente aqui que já tinha tirado era no ouvido para morrer, que Deus defenda. Outros tinham se atirado em cima de um viaduto. Ninguém suportaria o que Jesus suportou. Ele estava ali em agonia, quase ele morre. Quando Deus mostrou o que ia acontecer no outro dia a ele. Então se coloque na pele de Jesus, porque foi que ele sofreu. E ainda mais, Deus não mostrou, me arrepiou todo dos pés à cabeça, não somente a dor da cruz que ele ia passar, não somente os chicotes que iam bater sobre ele, não somente os cuspes que ele ia sofrer, a cana que colocaram, bateram na cabeça dele, chamada vara de pescar, chamada caniço. Aquilo era uma vara de pescar assim, dessa grossura. Eles pegaram na ponta e começaram a bater na cabeça do homem, e depois que fofaram a cabeça dele, colocaram a coroa de espinho. A cabeça dele já fofa. Quando o espinho bateu, o sangue caiu, e Deus mostrou isso a ele. Deus permitiu que ele visse pela onisciência tantas horas antes como você se sentiria, meu querido. E não somente essas dores físicas que ele iria passar, você não sabia, vai ficar sabendo. A dor que Jesus passava ali no Getsemane, ao lembrar, ao ver o que ia acontecer amanhã, pela manhã com ele, tinha um outro elemento que você vai descobrir agora, e vamos bater nisso no decorrer da semana da paixão. Você fique sabendo, meu obreiro, meu evangelista, que quando Jesus viu aquilo, não foi apenas a morte da cruz em si que fez Jesus entrar em pânico, porque tantos outros homens de Deus na Bíblia, como Pedro, condenaram ele à morte, amanhã à tarde, em cruz também. E ele disse: por favor, não me crucifiquem assim como meu Senhor, me coloquem na cruz, mas que seja de cabeça para baixo. Ele ficou com medo, ele chorou, mas não derramou sangue que nem Jesus. Então Jesus não podia ser mais fraco
fraco do que seus discípulos. Então, por que foi que fez Jesus entrar em pânico? Não foi somente a dor da cruz, a dor da crucificação. É porque é o seguinte: quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus ali estava morrendo, ele não estava apenas morrendo, ele não estava apenas morrendo uma morte natural, não estava apenas perdendo sua vida, mas a morte de Jesus também, na hora que ele entregou sua vida no altar por nós, ele também levou sobre si o nosso pecado. Quem leva pecado, leva maldição. Quem leva maldição, sofre as consequências desse pecado. Então, na hora que Jesus estava no Getsêmani, ele entrou, a sua alma entrou numa agonia eterna. Seu pecado ia lhe levar para o inferno, sim ou não? Quando Jesus assumiu seu pecado, desceu sobre Jesus todas as dores que eu e você deveríamos pagar no inferno. Então, no Getsêmani, Jesus estava vendo a cruz e ele se queimando no inferno, ele nas chamas eternas. Então, quando Jesus viu aquilo, ele estava agoniado. Por que ele ficou agoniado? Ele viu a cruz e ao mesmo tempo ele se viu se tornando pecador. Pecador não, pecado. Ele se viu se tornando maldição. O Filho de Deus morrendo na cruz, amaldiçoado, feito pecado e não pecador. Pecado, tu sabes o que é pecado? Uma coisa é ser pecador, outra coisa é ser pecado. Jesus se tornou a substância do pecado por substituir você. E assim como eu deveria ir para o inferno, naquela hora que ele morreu, ele também pagou ali nosso pecado e sofreu as chamas do fogo do inferno. Também queimaram a alma de Cristo, queimaram o corpo de Cristo. Não era somente a dor física, era a sensação de ser condenado ao inferno por um crime que ele não cometeu. Por isso que ele entrou em desespero. É porque no Getsêmani ele estava se vendo entrando no inferno. Você está me entendendo? Pergunta, irmão, que está perto de você: está entendendo tudo? Pergunta para ele: vale a pena ser crente em Jesus? Se valer, manifesta aí do jeito que você quiser aí, vai. Por que que eu não vou ser mais crucificado na cruz? Porque Jesus já foi por mim. Por que que eu não vou mais para o inferno? Porque as dores do inferno Jesus já sofreu todas por mim. Ele foi queimado a sua alma, ele já foi para o inferno em meu lugar, já sofreu o meu castigo eterno. Bata palmas para ele, em nome de Jesus de Nazaré. Você pode aplaudir e dar glória a Deus ao mesmo tempo? Mais 5 segundos, só de palmas e glória a Deus, vai. Grita outra coisa que você quiser. Agora eu me preparo para terminar a mensagem dizendo uma segunda coisa. Eu tentei até aqui passar para você o significado da agonia no Getsêmani. Agora eu gostaria de passar rapidamente para vocês as maiores lições do Getsêmani. Ontem eu li em São Mateus, hoje eu li em Lucas, e eu quero me lembrar do que li ontem em São Mateus. A primeira lição do Getsêmani que eu quero deixar para você nesta noite é que lá no Getsêmani, apesar das aflições, eu já falei em outras palavras, Jesus se apegou à oração. Por 3 vezes ele orou, não somente uma vez, mas por 3 vezes ele foi a Deus e orou. Quem não sabe, quem não viu que essa igreja, depois que abriu propósitos de oração aqui e em cima do monte, as coisas para ela têm se tornado melhores. Quem não viu, saiba que onde existe a oração na agonia, o nosso Deus sempre traz a resposta.
na hora da agonia, Jesus se deteve em oração. Quantos dizem amém? Mas há uma segunda coisa, escute aqui. Escute aqui. Escute o que eu vou te dizer. Muita gente, meus irmãos, são ignorantes. É ignorante quanto ao que eu vou falar. Pastor José, o Filho de Deus, no Getsemane, em agonia, recusou. Alguém me ouve? Recusou ficar sozinho. Há tanta gente ignorante quanto às doenças da alma. Ah, irmãos, há tanta gente sofrendo e fazendo os outros sofrerem, porque quando começam a entrar em problemas emocionais, se escondem e não procuram alguém. Não procuram alguém. Jesus chegou para os discípulos e disse: fiquem comigo, minha alma está angustiada, vigiem comigo, me ajudem. E eu fico a imaginar, se Jesus pediu ajuda, se Jesus não quis ficar sozinho na hora da dor, quão ignorante é o crente que quer ser melhor do que o seu Senhor. Quando sente uma dor de cabeça, ele sabe dizer: me dá um anador, traga o dipirona, que eu estou com uma dor de cabeça. Mas quando ele sente uma dor na alma, ele não diz para ninguém, porque a nossa cultura diz que quem sente dor na alma é fraco na fé. E o crente que quer ser melhor do que o seu Senhor, acumula essas dores na alma e sofre e até morre, porque não procura ajuda. Jesus recusou estar sozinho na luta, mas há muitos filhos de Deus que querem ser melhores do que Jesus, e pensa que está agradando a Jesus com isso. Nem o pastor dele sabe, porque ele não conta. Nem o marido sabe, nem a esposa sabe, nem os filhos ficam sabendo, porque pensa ele que está agradando a Deus e demonstrando muita fé. Não, a gente demonstra fé é procurando amigos do peito, dizendo: eu estou arrebentado, eu estou angustiado, eu já consolei muitas pessoas, mas agora eu estou precisando de consolo. Uma outra lição que nós tomamos é que o Senhor Jesus, no Getsemane, além de ele recusar estar sozinho, ele também não escondeu o que estava na sua alma. Ele não disse para os 8 lá embaixo, mas disse para Pedro, Tiago e João. Ele não escondeu a dor que sentia. Ele não disse só fiquem comigo, mas ele disse porque queria que ficassem com ele. Ele disse: é porque eu estou deprimido, estou com síndrome do pânico, estou agoniado, eu entrei em depressão agora. Olha o sangue escorrendo no chão. Isso só acontece com uma pessoa que está tão depressivo. Essa depressão para derramar sangue com o suor é tão grande, salve-me a memória, é um caso tão raro que só se tem registro que aconteceu isso com alguém há 500 anos, registrado por um antigo médico. Há 500 anos ele presenciou alguém passar isso no seu consultório. Isso é raro, uma depressão, uma agonia desse tamanho, para derramar o sangue com o suor ao mesmo tempo, é raríssimo. Mas Jesus não escondeu. Tem muita gente confundindo fé com ignorância. Tem muita gente recusando ajuda para o que sente, por ignorância pura, e vai morrer
e pode morrer, porque está sentindo, mas diz que não está. Eu não estou falando que você deve colocar nos jornais, não estou dizendo que você deve colocar nos outdoors, não estou dizendo que você deve colocar nas redes sociais, mas será se tu não tens um amigo, uma amiga, para confessar logo: olha por mim, eu acho que eu estou entrando em depressão, eu acho que eu estou entrando em agonia, eu acho que eu estou entrando numa crise existencial. Jesus não escondeu, e você tenta esconder, mas eu vou te dizer o que é que dá isso. Chega uma hora que você não suporta, e o que acontece é que sobe tanto essa crise. Jesus suou sangue mesmo dizendo, e outros deixam família, vão embora, outros se matam, outros... Agora, tantos casos de suicídio dentro das igrejas evangélicas do Brasil, inclusive com pastores. Meu Deus do céu, o que estava na alma desta pessoa para ele se desgostar com a vida? Aí vão os crentes na TV e nas redes sociais dizendo: foi o demônio. Foi não, é a alma, é a angústia na alma. Alguém que sentia e não queria dizer para não preocupar, não queria dizer para não ser julgado como alguém que não tem fé, alguém que não tem Deus. Aí, ao invés de viver esse inferno, morre, se mata, e os crentes vão dizer na internet: foi para o inferno. Quem disse que foi para o inferno porque tirou a própria vida? Quem disse que foi? E Sansão, que se matou, foi para onde? A Bíblia diz que ele é um herói da fé. Não é porque tirou a vida que foi para o inferno. O único suicida da Bíblia foi Sansão, e a Bíblia diz que ele é um herói da fé. Você veio aqui para aprender a palavra de Deus. Se você crê nela, glorifique a Deus com as palmas. Pode aplaudir mais forte. Então, para você não entrar numa crise desse tamanho e ser obrigado a fazer uma bobagem com você, então antes que isso aconteça, e você deixa a família sofrendo, a igreja sofrendo, o mundo sofrendo, o caminho é: confessa que está doendo a alma, confessa que está angustiado, procura alguém, diz, e pede ajuda, porque depressão tem cura, e Jesus Cristo cura. Mas é quando alguém reconhece que está doente. Jesus não cura quem pensa que está sadio, Jesus cura quem sabe que está doente. Se você crê e sabe que está doente, então a gente deve receber a cura, porque reconheceu que está doente. Só aqueles que são Jesus, glorifiquem a Ele com as palmas agora. Eu vou encerrar já já. Aplaude mais forte, aplaude mais forte. Mas lá no Getsemane, uma outra lição que podemos trazer para a igreja é que, apesar da agonia e da luta que ele passava, lá no Getsemane o Senhor Jesus se submeteu à vontade de Deus. Apesar da luta que nós enfrentamos aqui dentro, você enfrenta e eu enfrento. Uma vez eu falei de dilemas, dos meus dilemas, para um pastor, e ele disse: o senhor passa dilema? Eu disse: ele achava que eu não passava, ele acha que eu não passo. Irmãos, eu não sei pregar filosofia humana, eu só sei pregar a Bíblia. Se a Bíblia diz que meu Senhor passou, eu também poderei passar. Mas uma coisa é certa: Jesus mesmo em agonia se submeteu à vontade de Deus. Levante as duas mãos aos céus e grite o que eu disser. Eu vou dizer baixo, você diz alto. Diga: Jesus. Diga mais forte, mais forte. Cuida da minha vida, cuida da minha alma, e que eu jamais desobedeça, contrarie a tua vontade. Que eu sacrifique a minha vida
mas a tua vontade seja feita. Pode glorificar aquele que está nos céus agora. Estou terminando a mensagem, mas uma outra coisa é que mesmo em agonia, obreiros de Abaiara, Jesus ainda teve que enfrentar no Getsemane uma outra lição: a fraqueza dos seus amigos. Alguma vez na vida você disse: eu posso contar com fulano de tal, mas na hora H ele furou. Quem já passou por isso? A pessoa dizia: pode contar comigo na hora que você precisar, na hora que você precisou de verdade, mesmo que nada. Foi que nem Jesus. Pedro dizia: eu morro com o Senhor, eu morro com o Senhor, se vier eu morro com o Senhor, eu morro. Escuta, Mateus declarou, e os outros discípulos disseram o mesmo: eu morro com o Senhor. Quando Jesus disse: eu preciso de ajuda. O livro de Hebreus diz que ele chorava: eu preciso de ajuda, eu preciso. Pedro, cadê você? Os três dormiam. Jesus do Getsemane teve que enfrentar também a fraqueza dos homens. Mas não é porque alguém enfrenta a fraqueza dos homens que é necessariamente obrigado a deixar de servir a Deus. Fraqueza dos homens, você tem que entender: homem é fraco, quem é forte é Deus, e quem está com Deus é forte. Jesus confiou na fortaleza de Deus, na fortaleza de Deus que enviou o anjo para confortá-lo. Mas eu quero dizer uma coisa muito forte aqui ainda: é que apesar daquela agonia, o Senhor Jesus foi mais forte do que os seus sentimentos. Na hora que ele terminou a oração, a Bíblia Sagrada diz que ele se levantou todo ensanguentado, chegou perto dos discípulos, todo ensanguentado ele estava, tocou em Pedro e disse: Pedro, tu está dormindo? Vai dormir a noite toda mesmo? Levanta e vamos, porque o traidor se aproxima. De onde Jesus adquiriu essa coragem agora? A coragem foi porque ele falou com o Deus vivo e recebeu o conforto do céu. Ele se levantou e disse: eu vou, estou todo ensanguentado, estou me tremendo aqui, mas a coragem, o poder que está em mim é maior do que esse medo. Quem glorifica a Deus? O poder que está em mim é maior do que esse medo. Você pode estar depressivo, pode estar deprimido, pode estar agoniado, mas há um poder dentro de você maior do que essa luta, maior do que essa agonia. Lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele enfrentar o traidor, enfrentar Satanás. Ele recebeu força e foi mais forte do que os seus sentimentos. Eu estou terminando. Levanta as tuas mãos aos céus e diga bem forte: Jesus, a luta é grande, a batalha é grande, a guerra é grande, mas em teu nome eu sou mais forte do que os meus sentimentos. Você acredita nisso? Glorifique a Ele, glorifique a Ele. Pega na mão do teu irmão aí e diz: dá glória a Deus aí, meu filho, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, meu filho, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí. Escute, agora eu vou terminar. Escute, uma última coisa, pastores e igreja presente. Na hora que Judas chega, Pedro já tinha levado uma chamada ali porque tinha dormido. Pedro arrasta a espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus mostra a última lição. Chega e diz: Pedro, bota essa espada na bainha. Se eu quisesse, eu pediria a meu pai agora, e ele mandaria não somente esse anjo que veio aqui, está com uma hora, está comigo. Ele mandava 12 legiões, 12 vezes 7 mil. Pedro, ei Pedro, se eu pedir a papai do céu, ele me manda aqui mais de 70 mil anjos, e acaba com essa palhaçada todinha aqui. Mas Pedro,
Se Ele mandar, como se cumprirá o que está escrito a meu respeito? Mesmo em agonia, Ele supervalorizou as Escrituras, a palavra. Quem glorifica a Deus? Mesmo em agonia, eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, apesar da agonia que você passa, creia e valorize essa palavra acima de tudo. Quem entendeu essa mensagem, salta dessa cadeira e dá glória a Deus agora e aplaude a Ele se você entender essa palavra. Por favor, vamos dar as mãos, nem que feche o corredor. Ah, Jesus maravilhoso. O que eu acho interessante é que na cruz, quando Jesus estava sangrando, Ele não gritou para não diminuir a dor. Mas a dor, escuta, a dor física da cruz foi tão grande, mas Jesus não gritou. Diz que Ele ficou como um cordeiro mudo. Mas no Getsemane Ele grita. Foi tão grande a dor no Getsemane. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Na cruz Jesus não grita, mas no Getsemane Ele grita. Está lá em Hebreus que Ele clamou, gritou. Na cruz Jesus não procura ninguém para lhe ajudar, mas no Getsemane Ele procura alguém para lhe ajudar. Na cruz Jesus não chora, mas no Getsemane, o livro dos Hebreus, eu vou mostrar depois para vocês, Ele chora. E hoje eu fui entender: Senhor, por que o Senhor chorou no Getsemane e não chorou na cruz? Eu entendo, querido, que tem dor no físico que é menor do que a dor na alma. Tem gente que não chora com a pancada, mas chora de tristeza, chora de angústia. A dor da alma pode ser maior do que a dor física. Jesus chorou, Ele entrou em lágrimas lá em cima. E depois eu vou mostrar para vocês, não perca as outras mensagens, que Ele orava por uma coisa que não podia ser ouvido. E você que está aqui nessa noite, vai procurar alguém ou não vai para desabafar? Até quando serás tão duro? Nem chorar você chora para não parecer fraco. Tu não sabes que chorar, quem chora muito enxerga melhor. Sabia que quem chora muito enxerga melhor? Tu sabias que quem chora muito, o sistema imunológico dele é mais forte? Que quando a gente chora, nosso sistema imunológico ele fica mais resistente às bactérias dessa vida? E tu sabias também que quando a gente chora, há um alívio cientificamente provado pela ciência, comprovado? Quando a gente derrama lágrimas, a gente desabafa a alma. Você sabe que reprimir o choro pode dar um ataque cardíaco, pode provocar um AVC. Reprimir um choro pode trazer transtornos para o resto de tua vida, pode envelhecer mais rápido. Se Jesus chorou, por que você muitas vezes prende esse choro? Com a dor que você tem na alma, através dos grandes exames que hoje existem, está comprovado que a mesma região do cérebro, repita comigo, cérebro, mais uma vez, a mesma região do cérebro que se movimenta
Quando a gente quebra um braço, é a mesma região que se movimenta, que altera quando a tristeza bate. Você não entendeu? Você vai entender. Escuta aqui, ó. Aqui tem uma região no nosso cérebro que quando a gente quebra um braço, ela altera. É a mesma região que altera quando a gente sente uma grande tristeza. Eu vou orar por você, para que Deus tenha misericórdia de sua vida e lhe faça mais parecido com Jesus. Feche os olhos. Meu Deus, quão grande luta consigo mesmo e com o inimigo lá naquele Getsemane. Quão grande é o significado desta agonia para todos nós. Se o Senhor Jesus pediu ajuda, desabafou quanto ao que sentia, quem somos nós? Tua palavra diz que o Senhor Jesus chorava, se lamentava, gritava, pedia ajuda, chorava amargamente, com aquela agonia lá em cima. Que tamanha foi aquela agonia, Senhor, que o Senhor se comportou de uma forma até diferente na cruz. Nem quando o Senhor estava na cruz, o Senhor disse: quem é que fica comigo? Quem fica comigo? Não disse. Mas no Getsemane o Senhor disse: quem fica comigo? Pedro, fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. E Jesus chorava. Senhor Jesus, que tamanha foi aquela dor, que o Senhor chorava tanto. Chorava naquele lugar. Está aqui o teu povo nesta noite, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que tem necessidade de chorar, tem necessidade de chorar diante de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, colhe essas lágrimas, recolhe essas lágrimas agora, e leve essas lágrimas ao trono da Tua graça, pelo amor do Teu nome. Aqui tem pessoas que precisam chorar do ombro de alguém, Senhor. E nesse momento de término de culto, Senhor, eu quero te pedir encarecidamente que Tu, ó Deus, tenha compaixão e levante anjos aqui nessa noite para confortar. Assim como aquele anjo chegou, e certamente o Senhor Jesus encontrou conforto nele, porque a Tua palavra diz que aquele anjo lhe confortava. Eu quero te pedir que Tu levantes nessa noite aqui anjos nesse lugar, para confortar aqui. Oh, meus irmãos, continue de olhos fechados. Eu vou fazer alguns apelos aqui. O primeiro apelo é: você agora está sentindo de Deus que tem alguém no meio do auditório que necessita receber o teu abraço. Sai desse lugar enquanto essa música é aumentada o seu volume, e vai dar um abraço de anjo naquela pessoa agora. Vai, sai do teu lugar, larga a mão dessa pessoa aí agora e vai aonde essa pessoa, Deus está te mandando. Dá um abraço forte nessa pessoa e aperta e profetiza. Vai lá, tu está sentindo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não tem aqui, não tem. Vai lá, dá um abraço. Demora e profetiza aqui. Vai lá e dá um abraço que tu queres dar. Fala no ouvido, dá um abraço que tu queres dar. E profetiza. Alguém que não é crente ou está desviado e quer aceitar Jesus agora. Se você quer aceitar Jesus, levante sua mão onde você estiver. Será se tem alguém que queira aceitar Jesus? Duas pessoas aceitando Jesus. Quem glorifica a Deus?